Eu tenho 21 anos e no momento eu não tô com a vida que eu gostaria de ter. Oi, gente, meu nome é Kailane, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você de certa forma se identificar com isso, sinta-se acolhido e saiba que você não tá sozinho. Bom, pra início de conversa, eu fiquei repensando muito relacionado à minha vida e, tipo, tanta coisa mudou em tão pouco tempo. Sabe, depois que eu saí do trabalho do pão de queijo, fui parar na emergência psiquiátrica, dali tudo mudou. Fui descobrindo sobre saúde mental, sobre meus transtornos e, na verdade, eu já sabia que eu tinha certos problemas relacionados à minha saúde mental, mas eu sempre parava de cuidar. Eu começava e parava, começava e parava. Até que quando eu parei na emergência psiquiátrica e o médico conversou comigo, né? Aliás, foram dois médicos, dois psiquiatras, eu fiquei assim, foi um certo choque de realidade pra mim. Desde então, parece que as coisas vão como uma montanha-russa, sabe? Elas mudam, melhoram, aí voltam, ficam ruins de novo e assim vai. E eu sinto como se eu não estivesse saindo do lugar. Essa semana eu tava lembrando as coisas que eu gostaria de ser, sabe? As coisas que eu gostaria de ter quando eu tivesse a idade que eu tenho hoje. Hoje em dia eu tenho 21 anos e eu não tenho a vida que eu imaginei que eu teria, sabe? Não chega nem perto. Isso me atinge bastante de uma forma bem negativa, de uma forma que eu não gostaria, mas que eu entendo de também que, assim, devido às oportunidades, às faltas delas e diversos outros fatores que não dependem só de mim, a minha vida também tá assim. Por mais que a gente se esforce, faça tudo que nós gostaríamos por algo, por um sonho, outros fatores também dependem muito, sabe? Depende muito da oportunidade, da sorte, da ajuda, dinheiro, enfim, nossa, depende de tantas coisas. Inclusive da gente fazer escolhas certas e a gente acaba fazendo escolhas erradas. E também é complicado fazer esse julgamento, já que quando a gente faz essas escolhas nessa idade, a gente é muito novo. E quando você não tem uma orientação muito boa de alguém pra te direcionar, pra te ajudar, é muito pior, porque você se sente ainda mais perdido. E aí você já tá sozinho naquela situação, você não sabe o que fazer, você tem que decidir por você mesmo, sozinho, e não sabe quem possa te orientar, ou quando você encontra pessoas para te orientarem, cada um diz uma coisa diferente, e às vezes nem tudo isso, essas opiniões te agradam, nem tudo parece certo, e fica com meio medo de, sabe, se arriscar. Só que depois dos meus 18 anos, eu fui me arriscando demais, fui me arriscando em tudo, sabe? Eu fui em tudo relacionado à minha vida pessoal, à minha vida profissional. Gente, eu quis tantas coisas e eu fiz tantas coisas já, e também passei por muita coisa. É estranho dizer isso, porque muitas pessoas falam que, como é que você passou por tanta coisa tendo só 21 anos, mas isso é possível. Infelizmente, tem coisas que eu não gostaria de ter passado. Mas assim, eu já passei e não tem o que ser feito. Relacionado a isso, eu lembrei de uma frase que a minha psicóloga disse, que um problema que eu não posso resolver não é problema meu. Eu tenho tentado encaixar isso na minha cabeça, sabe? Principalmente relacionado à minha vida como ela está hoje. Porque se eu pudesse, eu resolveria ela num passo de mágica, sabe? Eu resolveria tudo. Só que nem tudo cabe a mim. Eu não posso fazer sozinho, eu dependo de outras coisas. Então, não é necessariamente um problema meu, sabe? Eu não posso me culpar, me preocupar, me julgar por alguma decisão que não depende de mim. E isso é uma coisa muito importante, porém é muito difícil de você fazer isso na prática, sabe? Por mais que eu saiba disso, esteja tendo consciência disso e fico me alertando toda vez que eu me pego pensando nessas coisas, é muito difícil você fazer isso o tempo todo, você lembrar o tempo todo e fixar essa ideia na sua cabeça. Pelo menos comigo é muito difícil, sabe? Eu tenho ideias muito negativas, eu sou uma pessoa muito assim pra baixo, bem depressiva, enfim. Devido a não só os transtornos que eu tenho, mas as situações que eu já passei também e acabaram fazendo com que eu me tornasse uma adulta muito negativa e muito desanimada e tudo mais. Bem desacreditada também, sabe? Tanto em mim quanto na vida. Então, essas coisas só me prejudicaram. E pra mudar essas ideias, essas emoções, essas situações, esses pensamentos que eu carrego há tantos anos, não é simples assim, né? Não é fácil você mudar da noite pro dia. Nem tem como fazer isso também. Ainda mais quando a gente tá falando de saúde mental, de um comportamento que você faz há muito tempo, você não vai mudar isso da noite pro dia. É realmente passinhos de tartaruga, sabe? É um passo de cada vez. Às vezes a gente volta uns 3, 4, 5 passos para trás, a gente caminha um para frente de novo, e a gente tem que se orgulhar dessas vitórias de caminhar pelo menos um passo à frente, sabe? Porque isso mostra que a gente tá tentando, que a gente tá se esforçando, que a gente tá fazendo alguma coisa, pelo menos. Que eu acho que, assim, por mais que nada dê certo, gente, por mais que nada aconteça,
a gente já tá aqui, não tem muito o que fazer, não tem pra onde fugir. Então, vamos pelo menos tentar fazer, sabe? Tentar não se culpar pelas coisas que a gente não tem culpa, que não tem a ver com a gente, tá? Nos julgar menos, sabe? O rumo do vídeo nem ia ser esse, tô achando até motivacional demais, mas são ideias que estão vindo na minha cabeça e eu achei que precisava falar também. De verdade, quando eu era criança, eu acreditava que eu seria uma pessoa muito bem-sucedida, sabe? Eu achei que eu ia ser empresária, ou que eu ia ser uma professora muito bem-sucedida, que eu ia trabalhar na NASA, eu já pensei um monte de coisa, mas sempre pensando e olhando pra mim como uma pessoa muito bem-sucedida, como uma pessoa muito inteligente. Eu sempre fui muito inteligente, mas me parece que depois de um tempo eu fiquei meio relaxada, desgastada da vida. Os meus problemas e transtornos foram se desenvolvendo e eu não fui cuidando. Situações, circunstâncias da vida eu não pude cuidar tanto quanto eu gostaria e também não dei muita importância. Acredito que esse fato também piorou bastante as coisas. Aconteceram muitas coisas, não tive tanto suporte em certas coisas e tal, enfim, eu não vou ficar enrolando com isso. Mas acabou não sendo como eu gostaria, sabe? Hoje eu imaginava, pelo menos a minha criança anterior, hoje eu estaria uma mulher sucedida, bem-sucedida, com carro, com uma casa, trabalhando muito, sabendo falar vários idiomas, bonita, sabe? Cheia de si, com muito sucesso e se amando muito e gostando do próprio corpo, gostando da própria imagem, bem, sabe, consigo mesma, fazendo exercício físico, fazendo danças que eu sempre quis fazer e não podia fazer antes, dedicando a tudo aquilo que não deixaram eu fazer antes, sabe, como pole dance, por exemplo. Enfim, eu pensava que eu seria tudo isso, que eu poderia tudo isso, que eu iria conquistar tudo isso, que eu já tava na faculdade, talvez já estaria me formando em alguma faculdade, estaria cheio de cursos, entendeu? Curso técnico e tal, e não sei o quê, e que talvez eu poderia passar em concurso também. Enfim, eu imaginava só coisas boas pra mim, só coisas maravilhosas, assim. Eu imaginava que eu ia ser uma pessoa incrível, sabe? E hoje em dia minha vida não é nada disso. Eu não sou uma pessoa incrível. Eu faço conteúdos pra internet há muito tempo e só agora eu tô tendo um pouco de reconhecimento de algumas pessoas e ainda assim não é nada tão bem sucedido assim. Hoje em dia eu moro com a minha noiva, mas a gente mora numa casa emprestada da família dela. Eu não me sinto bem, tão bem assim com a minha aparência muitas das vezes. É difícil eu ser segura de mim, sabe? Ter essa segurança. Eu não tenho sucesso profissional, eu não terminei nenhuma faculdade. E as 3 faculdades que eu comecei, eu não terminei nenhuma e eu tô na 3ª faculdade agora, né, de serviço social. E até agora eu não cancelei a matrícula e nem tranquei matrícula, nem nada, eu continuei. Inclusive passei no semestre, viu? No primeiro semestre consegui passar. Tornei maquiadora, que foi uma coisa que eu quis, né, aos 13, 14 anos ali de idade. Mas não acho também que é uma coisa que vingou muito, porque realmente não vingou tanto. Eu não tenho salão de beleza, não tenho salão próprio, eu não fiz mais cursos, me desenvolvi melhor, não tenho agenda cheia, um monte de cliente, enfim, nada disso. Parece que tudo que eu faço, gente, é realmente bem mediano e realmente não deu certo, ou não sei, ou demora, talvez vai demorar muitos anos pra dar certo, ou talvez nunca vá dar certo, também tem essa probabilidade, porque a vida é assim, sabe? Ah, é legal pensar que, ai, não, porque tem que ter fé, blá, 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 blá. Mas às vezes as coisas podem dar errado, sabe? O Tim Maia não disse que uns nascem pra sofrer enquanto os outros riem, então, talvez eu tenha nascido pra sofrer, pra chorar, enfim. Acontece. Acho que nem por isso eu deva desistir, sabe? Eu acho que já que eu tô aqui, como eu disse pra vocês, eu tô aqui, eu tenho que continuar fazendo, tenho que continuar tentando, tenho que continuar me esforçando, porque ficar parado também vai me deixar pior, a minha doença vai me consumir cada vez mais e eu vou piorando, 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 até ou fazer alguma besteira ou ficar bem mal, bem, sabe, com um sofrimento muito ruim, numa depressão muito profunda, coisa que eu já passei. Eu tô tentando não voltar para aquele fundo do poço de novo, mas ai, gente, tá cada vez mais difícil. Principalmente agora que eu fiquei pensando mais, sabe, hoje principalmente pensando que eu não tô onde eu gostaria de estar, sabe? Eu tenho 21 anos, cara, e eu não tenho nada. Eu fiquei tentando procurar coisas para me orgulhar de mim mesma.
e eu não consegui achar algo significativo que de fato eu pudesse me orgulhar, sabe? Só coisas que eu comecei e não terminei, coisas que não vingaram, coisas que, sabe, não se desenvolveram, que não deram em nada, não chegaram a um lugar de sucesso, de algo bem sucedido, sabe? Nem na minha vida profissional, pessoal, assim, nada. Então eu fico assim, caraca, que droga que eu sou. Horrível se sentir assim, de verdade. Principalmente quando hoje em dia a gente tem a internet e a gente pode ver outras realidades, né? Claro que nem tudo que as pessoas postam é real, mas ainda assim é triste ver outras realidades com a pessoa da mesma idade, ver que você tá nessa situação. Mas é aquilo que eu disse, são outros fatores, sabe? Fatores externos que, sim, existe sim a sorte, existe sim oportunidade, existe sim pessoas que possam ajudar, o dinheiro, pais ou outras pessoas que podem dar mais desenvolvimento ali, desenvolver mais aquela pessoa, ajudar mais ela em certos caminhos que eu não tive. Então, assim, é injusto eu me comparar. É muito injusto a gente se comparar, na verdade. Qualquer tipo de comparação é muito injusta. Mas também é, é uma coisa muito inevitável pra mim, sabe? Que por um tempo eu consegui controlar, mas que agora eu não tô conseguindo controlar muito. Então, tem sido muito difícil ficar controlando a comparação. Às vezes nem precisa ser na internet, sabe? É no dia a dia olhando as pessoas e eu fico, caraca, cara, como as pessoas conseguiram e eu mesmo me esforçando muito, ainda tô aqui e parece que eu tô dando cada vez mais passos para trás, sabe? Eu tô cada vez mais longe do que eu gostaria. Hoje em dia eu tenho sonhos um pouco diferentes do que eu tinha na infância, mas ainda assim eu gostaria muito de ter sido bem-sucedida, sabe? De ter, sabe, pelo menos alguma das coisas que eu queria naquela época, minha casa, minha independência. É, eu gostaria muito de ter tido essas coisas, pelo menos. Chego aos 21 anos e ter tido alguma coisa do que eu queria na minha infância e ver que eu não tenho nada é como se eu estivesse decepcionando a Kailane quando criança, sabe? Às vezes é como se eu estivesse olhando pra ela e, tipo, caraca, a gente não chegou a lugar nenhum, pelo contrário, a gente foi pra lugares que não tinham nada a ver com a gente se perdeu no meio do caminho, a gente tá tentando se achar, mas aí a gente se perde de novo, aí a gente recomeça de novo e acaba que a gente não sai muito do lugar. Essa é a sensação que eu tenho, isso é o que eu sinto, que eu tenho certeza, sabe? Isso é muito triste, gente, é muito triste mesmo. Mas é aquilo, eu tenho que tentar parar de me comparar tanto, tentar não pensar tanto no que eu queria no meu passado, no que eu acho que eu mereço, que eu me tornaria, sabe? Talvez não pensar tanto nisso, porque me magoa quando eu penso que eu mereço, que eu gostaria e eu vejo que eu não tenho. Ainda mais ver coisas que, tipo assim, caraca, eu não merecia estar passando por isso, eu não queria isso pra minha vida, eu definitivamente isso não faz bem pra mim. Isso não deveria estar acontecendo comigo, mas aconteceu e, sabe, não tem o que fazer. Eu disse pra vocês, quando eu tava na caô, eu achei que era a minha oportunidade, sabe? Eu agarrei com todas as forças, porque eu achei que ali seria o meu lugar de sucesso, que eu ia ser muito bem sucedida, que eu ia me desenvolver, que eu ia ter dinheiro, que eu ia crescer como pessoa, me tornar uma pessoa bem sucedida, uma pessoa cheia de si, assim, sabe, confiante, com segurança, sabe, que eu ia conseguir me desenvolver em todas as áreas. Eu acho que eu coloquei muita expectativa em um emprego, né, que o emprego não vai te dar tudo isso. Pode te ajudar a desenvolver de diversas formas, mas ele não vai te dar tudo isso. Mas um emprego CLT, né? Não tem esse poder todo. Acabei colocando muita expectativa e uma coisa que não ia me dar todo esse retorno. Mas que, assim, seria um pontapé pra mim, sabe? Uma empresa boa, uma empresa grande, eu ganhava bem, era do setor administrativo e tal. Tudo bem, eu tinha toda aquela questão do sofrimento de ir de volta, tive muito estresse por lá, passei poucas e boas. Mas ainda assim eu achei que seria a minha chance, que ali era a minha chance, sabe? Mas acabou não sendo. E eu nunca mais me consegui recolocar no mercado de trabalho. Eu tentei como maquiadora e não deu tão certo. Eu tô aí dando cursos de automaquiagem online, ao vivo, mas
Eu só tô dando agora curso para alunas que já pagaram, que já fui, porque eu não quero continuar, não é uma coisa que eu gosto muito de dar aula. Eu prefiro maquiar as pessoas, eu prefiro muito mais maquiar as pessoas. É bem complicada essa situação, porque a gente tem que fazer o que tiver que fazer, sabe? Para quem é pobre, passa a mesma situação que eu, que passa uma certa vulnerabilidade, tem fragilidade, você tem que fazer o que tiver que fazer. E muita gente fica me perguntando isso, né? Ai, como é que você passa por tanta coisa, tantas doenças mentais aí e tal que você tem, e você faz as coisas e não sei o quê. Assim, eu não faço todos os dias, tem dias que eu não consigo. Mas relacionado a trabalhar, eu pelo menos sempre me esforcei muito para fazer, mesmo estando mal, porque é o que eu tenho que fazer. Você tem que fazer o que tiver que fazer. E para a pessoa pobre, ela tem que fazer o que tiver que fazer relacionado a trabalho, sabe? Tem que fazer e ponto. Não existe a opção não fazer. Eu me esforcei muito, continuei, acreditei e acabou não dando certo. As clientes que eu tinha no mês de junho cancelaram, né? As clientes que eu tinha no final, eu tinha mais 3 clientes para o final desse mês e elas todas cancelaram. Eu fiquei muito triste, inclusive. Hoje foi a minha última maquiagem para fazer desse mês, eu não tenho mais maquiagens para o mês que vem. Eu só tenho algumas aulas para dar e todas já pagaram. E eu tô meio apreensiva de como é que vai ser, sabe? Eu fiz entrevistas de emprego, fiz mais uma, né? Mas fiz lá o treinamento e tal, tipo assim, na primeira etapa, fiz o treinamento na segunda etapa e não tive mais resposta deles. Então, isso me preocupa bastante. Eu tô mandando currículo todos os dias, ninguém responde, ninguém dá um feedback positivo, de que eu pelo menos tenho uma entrevista, sabe? Nada do tipo. Então isso é muito frustrante. E eu também achei que quando eu saísse da Caoa eu ia conseguir uma boa oportunidade, tão boa quanto eu tive ali, sabe? E acabou que não, eu vou ter que voltar ao bem lá de baixo mesmo, a aceitar qualquer coisa, sabe? A aceitar o que vier. Eu não tenho a opção de escolher, eu vou ter que deixar qualquer coisa me escolher, entendeu? Um trabalho me escolher porque eu preciso. Isso também de certa forma, frustrante, sabe? É tudo aquilo que eu não gostaria pra mim, tudo aquilo que eu não pensei pra mim. Se eu pudesse, gente, eu realizava pelo menos alguns dos meus sonhos de hoje em dia ter uma casa própria, estaria bem sucedida aqui na internet, sabe? Estaria bem sucedida como maquiadora ou estaria bem desenvolvida em alguma empresa, sabe? Pode ser numa área administrativa ou logística ou no marketing, que são coisas que eu gosto também, ou comércio exterior, que também é uma coisa que eu gosto bastante, sabe? Seria muito legal e seria muito bacana eu ter mais segurança comigo mesma, eu me acolher mais, eu me julgar menos, eu ter menos pensamentos acelerados. Infelizmente, eu tenho pensamentos acelerados, extremamente acelerados. Um dos meus remédios serve justamente para isso, para tentar controlar, mas tem sido bem difícil. Inclusive, é uma coisa que eu vou conversar com a psiquiatra na próxima consulta, porque não tem funcionado. Talvez ela aumente a dose, né, ou mude a medicação. E também é algo que não depende só de remédio, porque eu sei que remédio é só para auxiliar. Ele só vai te auxiliar, te ajudar em algumas questões. Mas o restante, o tratamento, são diversas coisas, sabe? Envolve exercício físico, envolve você mudar de pensamento, hábito, de lugar, pessoas, enfim, envolve tantas coisas, sabe? Você realmente transformar ali sua vida, dar um novo significado. Então, são muitas coisas além do que só o remédio pra me ajudar. E, tipo, tava tudo certo quando eu saí do emprego, sabe? Eu recebi minha rescisão, eu tava fazendo pilates, polidense, tava tendo maquiagem, meus conteúdos estavam em alta aqui ainda, então eu tava ganhando um dinheiro legal aqui na internet, tava crescendo, tava ficando conhecida, assim, não conhecida, tá, gente? Porque eu sei que eu não sou conhecida, mas assim, crescendo, entendeu? Na internet, os números não estavam caindo. E aí, de repente, as coisas foram mudando, né? O dinheiro da rescisão acabou, currículos que eu enviei não tiveram retorno, as maquiagens acabaram, os vídeos na internet caíram, então foi tudo por água abaixo. Que é a única coisa que eu posso ter orgulho no momento é que eu ainda tô fazendo faculdade, eu tô fazendo meu tratamento,
Eu sei que eu não tô seguindo todo o tratamento devidamente, porque não tô podendo fazer tantas atividades físicas que eu gostaria, fazendo coisas que eu gostaria, porque eu não tenho dinheiro pra fazer. Mas o que eu posso fazer gratuitamente eu faço, entendeu? Correr, me alongar e tal. Mas eu não tenho amigos pra ficar saindo, conversando, enfim, esse tipo de coisa. Eu só tenho a minha noiva mesmo, que trabalha muito e quando ela tá em casa é complicado ela ficar me dando atenção o tempo todo, porque ela também precisa descansar. Mas mesmo assim, eu tenho tomado as minhas medicações, pelo menos, né? Tenho me esforçado pra tomar todas elas direitinho. Eu faço parte de um voluntariado que é muito bacana, que é uma coisa que eu realmente... Isso eu me orgulho muito. Eu fico muito feliz de fazer parte do projeto. E eu tô fazendo faculdade e vou pro segundo semestre, né? Porque eu passei nesse primeiro semestre, eu vou pro segundo semestre. É uma profissão que eu me identifiquei bastante, que eu gostei muito e eu espero que eu seja bem sucedida na área, apesar de eu só ter comentários negativos relacionados a isso. Mas eu ainda quero fazer, ainda quero tentar, sabe? Então é isso, galera. Eu não tenho a vida que eu gostaria hoje, aos 21 anos. Eu não sei como é que vai ser minha vida daqui a um tempo, se alguma coisa vai realmente mudar significadamente. Eu não sei se eu vou conseguir voltar a fazer atividades que eu gosto, sabe? A ter um emprego, a me recolocar no mercado de trabalho e quem sabe ter um crescimento significativo, sabe? Profissionalmente. Eu não sei. Eu não sei nem se o serviço social vai dar certo. Tipo, antes eu tava muito confiante, agora eu já tô, sabe? Mas enfim, são fases e eu tô bem deprimida no momento, mas vai passar, daqui a pouco eu tô acreditando em mim de novo, daqui a pouco nem tanto, e assim vai. Mas acho que o único conselho que eu dou pra vocês e pra mim mesma é tentar não se comparar, porque isso é muito ruim, vai te prejudicar bastante. É tentar não olhar pra vida do outro, sabe, no seu dia a dia. Tenta olhar pra você, olhar a sua história com carinho, se acolher. Não se julgar, tenta ver suas pequenas conquistas, mesmo pequenas, grandes conquistas que seja, tenta ver de alguma maneira, sabe? Tenta valorizar o que você tem. Eu digo pra vocês e pra mim mesma, tá? É isso, galera. Um grande beijo e até o próximo vídeo.